A terceira dica está na observação do tecido. Você deve identificar o lado avesso antes de cortar. Alguns tecidos são mais fáceis, como por exemplo esse aqui, ó. Você consegue identificar a estampa pelo lado direito e pelo lado avesso você vai ver um tecido esbranquiçado. Esse outro aqui você consegue ver nitidamente a estampa pelo lado direito e pelo lado avesso você consegue ver a estampa, mas ela não está bem definida, também está meio esbranquiçado. Esse outro aqui tem um certo brilho e uma textura diferente do que do lado avesso, que é fosco. Alguns tecidos permitem que você faça uma espécie de composição, usando o lado direito e o lado avesso, mas é preciso fazer isso consciente, não por um erro, né? Mas existem tecidos que você não consegue identificar facilmente o direito e o avesso. E uma das dicas é, você vem aqui na orelha e passa o dedo. Se o tecido estiver todo furadinho, o lado direito vai estar liso e o lado avesso você vai sentir em alto relevo. Eu vou tentar mostrar de pertinho os furinhos para você ver. Olha, acho que dá para ver aqui, né? Que são os pontinhos que eu estou me referindo. Quando você passa o dedo, você consegue sentir ele em alto relevo. Então, esse lado é o avesso. Depois de identificar o lado avesso, você deve cortar todas as partes pelo lado avesso. Principalmente quem é iniciante, que deve riscar no molde, tem que ser riscado pelo lado avesso, para não sair no outro lado, né? E quando você faz isso, todas as partes vão sair do mesmo lado. Então, você não vai correr o risco de uma peça ficar do lado direito e outra do lado avesso. Outra coisa que você tem que observar no tecido é se a estampa tem pé. O que significa isso? Significa que quando eu posiciono o meu molde de um jeito e eu viro ele de outro jeito para aproveitar tecido, a estampa fica de forma errada. Nesse caso aqui, dessa estampa, são várias corujinhas em várias posições, então essa estampa não tem pé. Aqui está minha orelha, ó, se eu fosse posicionar, eu iria acompanhar o fio com a orelha. O fio que está marcado aqui no molde. Então, se eu quisesse aproveitar o tecido virando para cá, não teria problema, porque eu tenho as corujinhas, uma para um lado, outra para outro, de cabeça para baixo, enfim. Aqui não tem problema, então essa estampa não tem pé. Diferentemente dessa estampa aqui, aliás, desse tecido aqui, que ele não tem estampa, porém é um veludo e ele tem brilho. Então, se eu quiser posicionar, por exemplo, aqui tá minha orelha, se eu quiser posicionar o molde assim e depois pegar assim para aproveitar tecido, vai ocorrer um erro. Um lado vai ficar com brilho para cima e o outro lado com brilho para baixo. Então tem que tomar muito cuidado na hora de observar o tecido. A quarta dica é para posicionar o fio do tecido corretamente. Então eu não posso simplesmente confiar na minha visão, vir aqui colocar o molde em cima e cortar. Eu tenho que medir. Então o fio do tecido está aqui e a minha orelha está aqui. Então ele tem que estar paralelo, ou seja, lado a lado aqui, ó, na mesma posição. Se a orelha tivesse assim, eu ia botar o fio do tecido assim. Mas nesse caso está assim, né? Então, agora eu tenho que medir. Eu vou medir da orelha, então esquece esses cabelinhos aqui, ó. Começa a medir do tecido aqui, ó, do início do tecido. Então, eu vou lá e meço. Digamos que aqui deu 8 centímetros. Eu coloco um alfinete ou um peso e aqui em cima a mesma coisa. Então, no caso que não deu, ó, eu vou modificando até dar, ó, colocando o alfinete lá na ponta, eu tenho como modificar aqui, ó. Deu ali, então eu vou e alfineto ali. Então ele tem que estar da mesma medida daqui aqui e daqui aqui. Muitas pessoas erram na hora de cortar uma calça porque não observam o fio do tecido e aí depois a calça fica torta no corpo. Na hora de posicionar o molde, você deve observar, como eu falei anteriormente, posicionando o fio do tecido paralelo à orelha. O fio está assim, a orelha está assim também. Então você tem que medir daqui lá, no meio e lá em cima, para ficar bem a mesma distância. Então digamos que deu 20 centímetros daqui na orelha. Tem que dar o 20 centímetros no meio e tem que dar 20 centímetros lá em cima.